Galera, eu fui seguir indicação de guru de investimento e eu me ferrei. E eu queria fazer esse vídeo aqui de amigo para abrir os seus olhos, tá? Fazer com que você não cometa os erros que eu cometi. Eu tô falando aqui de um investimento em ação que eu fiz. Eu investi em Asa 3 aqui, lá para 2025, novembro de 2025, que desde então só derreteu. Eu já perdi praticamente 40% do que eu investi nessa ação. E foi uma ação que o Primo Rico também investiu há mais ou menos um ano atrás. E essa perda aqui me trouxe algumas reflexões que com certeza vão ajudar alguém aí do outro lado. E eu só tô fazendo esse vídeo por conta dessa ajuda, né? Eu quero fazer com que você não sofra o que eu tô sofrendo aqui. Mas basicamente, cara, se você for seguir indicações de guru, de influenciador de investimentos, é praticamente garantido de que você vai perder seu dinheiro. E tem alguns motivos que explicam isso. O primeiro deles é que quando você vê alguém num vídeo no YouTube investindo numa ação, você vê ali a empresa de fato, e você tá vendo esse vídeo há 2 meses depois, 3 meses depois que ele foi publicado, se você for repetir e replicar esse investimento, você vai fazer o quê? Você vai comprar a um preço totalmente diferente do que esse cara comprou. Então, em alguns momentos, você pode até acabar acertando a empresa, ela pode ser uma baita empresa naquele dado momento do vídeo, só que você pode acabar comprando ali num timing totalmente errado, que vai te fazer perder dinheiro, porque às vezes ela já tá super valorizada, já foi reajustada pelo mercado. Sempre que você for investir, principalmente em ações, o seu ganho ele vai ser feito no momento da compra. O momento que você compra uma ação é o momento que vai determinar automaticamente ali se você vai fazer dinheiro ou não no longo prazo. É basicamente assim que funciona. Existe um outro ponto que preocupa muito também, e eu não tô afirmando aqui que o Primo Rico fez isso, tá? De jeito nenhum, mas tem muita gente que, sim, tenta manipular o mercado. Às vezes ele tem um público grande, ele vai lá e compra essa ação, faz um vídeo sobre para quê? Para outras pessoas comprarem e fazerem com que o preço dessa ação, pela oferta e demanda, suba. E essa pessoa ganha dinheiro. E aí quando ela vende, essa ação já vai estar super valorizada, às vezes ela nem tinha fundamento para estar num preço alto, e as pessoas que seguiram esse conselho podem acabar se ferrando. De novo, não tô falando que isso aqui foi uma indicação ou que foi a estratégia dele, de jeito nenhum, na verdade eu tenho certeza que não foi. Mas com certeza você tem que ter em mente isso aí. Tem muita gente que age de má fé pra te ferrar e se beneficiar em cima de você, tá? Então, principalmente as pessoas que te falam, olha, compra essa ação que tá num bom momento, gravam um vídeo te fazendo indicação, porque ela também comprou, principalmente se elas têm um público ali, de certa forma, minimamente relevante, cara, desconfia bastante dos motivos pelo qual ela tá fazendo isso. Tenta entender de fato, e a gente vai entrar mais a fundo nisso aqui também, mas o que tá fazendo aquela ação tá num determinado preço, ou quais são os argumentos que aquela pessoa está usando para justificar, né, esse tipo de compra. E no meu caso aqui eu vou deixar alguns prints, né, das thumbs, onde ele fez vários vídeos basicamente falando dessa ação, e aí aconteceram desde então vários eventos que eu vou explicar aqui ao longo do vídeo, que acabaram complicando, fazendo com que esse preço caísse cada vez mais. E um outro ensinamento muito importante aqui que eu quero passar é que se você não distribui muito bem a sua carteira, se você não diversifica ela com vários papéis diferentes, de classes diferentes, ou seja, setores diferentes também, você fica muito exposto a imprevistos. E no mercado, principalmente com ações, você não tem como prever tudo o que vai acontecer. Até porque as análises não são só quantitativas. Você não vai ficar olhando só para indicador. Você tem muita coisa qualitativa, ou seja, coisas que não dependem dos números, mas dependem das relações dos sócios, dos donos da empresa, dos funcionários, de escândalos, que vão influenciar diretamente nas operações dessas empresas, no lucro dessas empresas e, consequentemente, no preço dessas ações. E eu separei aqui, né, os principais motivos que fizeram o Arezzo cair, cara, quase que 50% nos últimos 12 meses, porque não foi só uma coisa que aconteceu, né? Na verdade, aqui foi um total de 5 coisas. A primeira delas foi uma briga entre os donos, ou seja, em 2024, né, a Arezzo, ela acabou se juntando, ou tentando se juntar ali com o grupo Soma. Só que os dois donos, né, dessas empresas, a gente tem na Arezzo o Alexandre Birman e no grupo Soma o Roberto Jatarri, que nunca conseguiram se dar muito bem. Foi uma fusão que não deu certo. Só para você ter ideia, tá? Mais de 30 diretores não executivos acabaram deixando a empresa desde que essa fusão aconteceu em 2024. Então, claramente, essa fusão não foi bem sucedida, e aí quando você tem os líderes dessa empresa saindo, não conseguindo tocar de fato, entrando gente nova toda hora e muita gente nova, fica difícil de você fazer uma operação bem sucedida aí no curto prazo. E os reflexos disso são justamente o segundo motivo, né? Os resultados desabaram pra caramba e eles vieram muito abaixo do esperado. Se a gente pegar aí receita, EBITDA, o lucro recorrente, cara,
tudo basicamente caiu. Terceiro ponto, as marcas erradas acabaram puxando totalmente para baixo essas ações. Se a gente pegar aqui Hering e algumas empresas que eles têm de calçado e acessório, eles tiveram vendas muito fracas, o que puxa, né, bastante esses resultados para baixo. E quando você tem muito produto ali, né, dentro do seu estoque, o que você faz para tentar rodar esse estoque, para você se livrar desses produtos, né, para eles não ficarem apodrecendo, pegando poeira no estoque? Você cria promoção pra caramba. Isso aí foi um problema também. E cara, desde 2024 existia uma tese muito grande de sinergia dentro dessa fusão. Tinha tudo para dar certo, cara. Só que infelizmente não aconteceu. Você teve inclusive aí algumas instituições botando aí recomendação de venda, alto risco de você comprar essas ações. E o maior complicador disso tudo, com certeza, foi a taxa Selic, né, que ficou aí boa parte desse período desde 2024 para cá em 15% ao ano. Só começou a cair agora, né, em março de 2026. Hoje a gente em 14%. Então, para que você vai perder o seu tempo, cara, tentando seguir essas ações de pessoas que têm muito sucesso? Tudo bem que essas pessoas sabem investir, mas se você parar para pensar, não são nem essas pessoas que investem o próprio dinheiro. Por exemplo, o Primo Rico nessa série dele, né, de investir R$1 milhão ali por semana. Você acha que aquele dinheiro era do bolso dele ou era da empresa? Mesmo que seja o dinheiro dele, você acha que ele estava tocando isso tudo de uma forma individual? Claro que não, ele tem um time inteiro por trás disso. Eles ganham muito mais produzindo esse tipo de conteúdo do que o próprio investimento vai gerar no bolso deles no longo prazo. E não tirando aqui o mérito, tá? Eu acho que o conteúdo é muito maneiro em si, é de muito aprendizado que eles trazem. Só que você erra se você estiver simplesmente copiando, que nem eu fiz aqui. Isso aqui que eu fiz foi mais uma comprovação de que não funciona copiar. Você precisa aprender a ler indicadores, você precisa aprender a fazer a sua própria análise. E ela não precisa ser extremamente rebuscada, não. Porque se você segue a tese de diversificação, você naturalmente está diluindo grande parte desse risco. E aí vai rolar um Pareto, né, basicamente. Você vai ter ali 80% dos resultados, né, dos seus ativos vão vir ali de 20% das ações. Não tem problema você errar. E eu sei que eu comecei o vídeo aqui, né, falando de um jeito muito dramático. E assim, isso aqui não me preocupa muito. Por quê? Porque o meu dinheiro está muito diversificado. Eu tenho outros investimentos, ações de outros setores, outras classes de ativo. Isso aqui não me preocupa. Esse erro aqui, ele é compensado por vários outros acertos. E é justamente por isso que você precisa aprender a investir. E eu não estou me referindo aqui necessariamente a ações não, tá? Você precisa fazer isso com qualquer tipo de investimento, qualquer classe de ativo. O que mais tem é gente de má fé em renda fixa, inclusive hoje em dia, falando para você investir em tal fundo de investimento, sendo que ela nem sabe como aquilo ali funciona, ou o fundo é uma indicação de algum amigo. E cara, até hoje a forma mais rápida que eu vi para você conseguir aprender a investir é através da AUVP. Ela é a maior escola de investimentos que a gente tem aqui no Brasil hoje. E eu não falo isso à toa, eu falo isso porque eu fiz as aulas deles também. E eu vi com meus próprios olhos que o conteúdo é de extrema qualidade. Eu nunca vi um conteúdo tão detalhado e tão aprofundado, preocupado em te mostrar na prática como é que você vai conseguir escolher as melhores ações, investir nas melhores rendas fixas. Não à toa, até hoje eles só tiveram uma única reclamação, eu reclamo aqui, depois de anos, cara, formando aí mais de 60 mil alunos. E assim, o que mais me impressiona é que o compromisso deles é tão grande que se você virar aluno deles e achar que não valeu nem um pouco a pena, é só você pedir o seu dinheiro de volta. Eles devolvem 100% do que você pagou. Não existe nenhum outro lugar que faça isso. A grande questão é que eles se garantem com o que eles estão passando para você. E isso que me deixa muito tranquilo, né, de recomendar. Isso é realmente uma recomendação que eu tenho para você. Então, se fizer algum sentido para você isso aqui, cara, considera clicar no primeiro link da descrição ou colocar a câmera nesse QR Code. Preencha um formulário deles, é muito rápido, você faz isso de graça em poucos minutos e vê se faz sentido para você, sem compromisso nenhum. Às vezes é uma decisão dessa que realmente vai fazer uma diferença enorme na sua vida financeira. Você talvez se agradeça muito, inclusive, daqui a alguns anos. E se você por algum motivo virar um aluno deles, tá? E você avisar que veio através aqui do canal, você vai receber na sua casa um presente personalizado dessa parceria que a gente está fazendo. Eu não posso falar o que é, mas eu garanto para você que não tem custo adicional nenhum, eles entregam aí na tua casa. Mas galera, eu sei que eu também falei muito aqui sobre, você tem que se aprofundar, você tem que saber analisar uma ação. Eu não entrei muito a fundo aqui em detalhes para não ficar um vídeo muito técnico também. Existem outros vídeos aqui no canal que são focados especialmente para isso. Por exemplo, o último vídeo que eu gravei, que eu vou deixar aqui para você assistir, eu abro a minha carteira, eu invisto na prática, eu mostro para você que eu fiz o investimento e eu explico todos os motivos pelo qual eu investi. Significa que eu tô acertando, que o que eu tô falando ali tá 100% certo e é garantido de você ganhar dinheiro? Muito pelo contrário. Nem um pouco, né? Eu não sou um analista de investimentos,
Porém, eu já trabalhei no mercado financeiro, eu já vi muita coisa que pessoas de fora do mercado não vão ver. Tive muitos aprendizados, inclusive de cursos, de aulas, que eu já tive acesso. Então eu tenho um conhecimento que eu quero muito passar para você aqui nesse canal. É até por isso que eu criei esse canal, na verdade. Eu quero tentar trazer um conteúdo gratuito para você, né, de qualidade, diferente do que a maioria das pessoas está fazendo. Então, inclusive, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considera deixar um gostei e se inscrever no canal, porque isso aqui me ajuda muito a crescer, né, e fazer com que esse conteúdo atinja outras pessoas também. E eu vou deixar aqui, cara, o vídeo que eu te falei, né, que eu faço uma análise mais aprofundada de uma ação e, na verdade, justifico ali por que eu estou investindo nela, para você ver o que eu analiso, o que eu de fato olho, o que importa, o que não importa, para você conseguir entender o conteúdo e fazer isso para qualquer ativo que você queira, a qualquer momento que você queira, para você não ficar dependendo, cara, de guru, não ficar dependendo ali de vídeo, de investimento, porque senão você vai acabar tendo esse resultado que eu tive aqui, que eu acabei de te mostrar. Então eu espero que esse vídeo tenha sido transparente o suficiente com você, cara. Me diz aí nos comentários se você já passou por uma situação parecida. Tamo junto, um forte abraço, a gente se vê na próxima.